Consolador prometido em 1857 e a criação de centros espíritas, teria ocorrido, em tese, o renascimento da igreja primitiva pelas atividades que os centros promovem? Eu vou pedir se você pudesse aumentar um pouco o volume da sua voz, que eu estou ouvindo muito baixinho. Tem como aumentar? Melhorou agora? Melhorou um pouquinho. A última parte da pergunta eu não entendi. Não ouvi? Vou repetir a pergunta. Com a Tá bom. chegada do Consolador prometido em 1857 e a criação de centros espíritas, teria ocorrido, em tese, o renascimento da igreja primitiva pelas atividades que os centros promovem? Eis o grande problema. Eis o grande problema. O Consolador prometido, ele veio para iluminar as narrativas alegóricas, que são narrativas que intentam a verdade do ponto de vista moral, reveladas, e não podiam, portanto, foram por parábolas. Mas ao enfrentar, na França, a Igreja Católica, através da Academia Parisiense de Letras, cujo predomínio eram os sacerdotes católicos, Kardec, para não deixar de lançar a sua obra, teve que deixar de colocar algumas respostas do Espíritos e, de uma certa forma, avançaria no gnosticismo cristão que Jesus havia dito aos seus discípulos. Havia dito a Maria de Magdala, havia dito a Maria de Nazaré, a João Evangelista, e ficaram contidos nos registros apócrifos, que foram descobertos em Narijama, lá, portanto, no Egito, nas cavernas, e que foram, portanto, embora o tempo, foram decifrados e que trazem, na verdade, as revelações do Cristo a respeito do universo, a respeito da sua posição como Vishnu no Trimurti, né? Que é o preservador, que é a sabedoria, que é a Sofia, que é, na verdade, a autoridade máxima do universo, né? E que representante do Pai Celestial, cujo co-criador Xavier deturpou. É óbvio que esta doutrina, que veio consolar ao falar da imortalidade, ela também falou, revelando que não pôde dizer toda a verdade, porque cita mais uma vez que o reino de Jesus não é deste mundo, dizendo apenas que seu reino é do Pai Celestial. Poderia ter dito mais, como ele disse aos apóstolos, né? Disse que não podia servir a dois senhores. No caso, não podia servir a Javé, nem a seu Pai Celestial. Falou que ele não trazia a paz, mas trazia a espada. Entenda-se espada como revelação da verdade, que traumatiza, que, ao apresentar a verdade nas culturas que foram evidenciadas ao longo do século, traz uma certa perturbação, porque se revela as coisas que as criaturas não estão acostumadas a ouvir, e no primeiro momento sofrem a impactação. Os centros espíritas, que receberam o Consolador prometido, receberam, portanto, as pedras angulares da doutrina, deveriam ter continuado o estudo, não apenas das obras de Kardec, mas aquilo que Kardec deixou subentendido e não dito, e que poderia ser através do Evangelho e de outras mensagens extremamente reveladas, ajudando, por que não, a civilização. E o espírita, acima de tudo, precisava entender, sendo o Consolador prometido, a mensagem dos espíritos superiores, que ela é uma mensagem de uma doutrina autônoma, que tem liberdade de expressão. Ela não é heterônoma, ela não pode estar ligada a determinados setores que comandam, assim como comandaram a Igreja Católica, comandam que é preciso que nada passa sem a avaliação da Federação Espírita Brasileira, da Federação Espírita Estadual. Evidentemente, quanto às obras, eu concordo, quanto aos livros que possam ser naturalmente editados pela Federação, que ela tenha o cuidado de revisá-las. Agora, a mediunidade é a manifestação livre,
entre seres do outro lado e seres desse lado. E ela é autônoma, ela permite a expressão. Chico Xavier e Emmanuel deram um exemplo extraordinário, porque sua casa, tanto a de Pedro Leopoldo, a casa de Luiz Gonzaga, como a Casa da Prece em Uberaba, nunca se filiaram à Liga Espírita nem à Federação Espírita Mineira. Por quê? Porque ele preservava a autonomia, a liberdade para que os espíritos pudessem se pronunciar. Então, as casas espíritas foram importantes, são importantes, mas elas precisam resgatar o seu papel inicial na revelação da doutrina, da caridade, da espontaneidade, das obras do bem. Porque as casas espíritas podem, através da mediunidade, reconhecer se a árvore produz bons frutos ou não, se os médiuns são de Deus ou de Javé, através do bem e através do amor. Aqueles que se pronunciam construtivamente, com um conteúdo que seja do benefício coletivo, são árvores boas. Aqueles que produzem a dissensão, a contenda, a falta de objetividade e a obscuridade não são bons. A verdade precisa ser revelada, a verdade precisa ser respeitada. Se nós não vencermos esse espaço entre a mentira e a verdade, nós vamos continuar circulando de um lado para o outro sem avançarmos. E não podemos refletir, e não podemos pensar, e não podemos questionar, e porque não podemos decidir. Bom senso e lógica faz parte dessa doutrina, e o codificador Kardec foi, como Camille Flammarion disse, o bom senso encarnado em seu velório.